O cargo que eu ocupo no trabalho, a nota que eu tirei na faculdade, o espaço que eu ocupo hoje, eu não sou merecedor daquilo. Muito provavelmente você já pensou sobre isso e eu queria aproveitar esse tempinho que você está me dando para falar um pouco sobre. Esses são pensamentos que muitas vezes assolam a gente e deixam a gente preocupado, pensando, pô, eu não sou merecedor de estar nesse local. Existem pessoas muito mais capazes que eu, mas mesmo assim eu continuo nele. Então, por que será que a gente continua nele? Eu queria trazer um pouco dessa reflexão para vocês e tentar mudar minimamente esse tipo de pensamento. Eu vou tratar esse vídeo como se eu estivesse falando comigo meu. Aqui eu não tenho um roteiro pronto, eu só tenho o que eu quero falar e a minha cabeça para me ajudar nesse processo. Então eu vou falar coisas que são parte do meu repertório e eu vou tentar fazer com que minimamente isso chegue de alguma forma positiva para você. Show? Muitas vezes esse sentimento que a gente não é merecedor do cargo que a gente ocupa vem por a gente não reconhecer as nossas habilidades. A gente tira uma nota boa na faculdade e vem aquele sentimento: ah, eu só fiz o que eu mais do que minha obrigação, é só uma nota e tudo, e você acaba não reconhecendo todo o esforço por trás de uma nota, que é mega importante para reconhecer as pequenas vitórias dentro de um processo maior de uma formação, que no final é seu diploma. Então, reconhecer uma pequena nota, você validar isso chegar de maneira positiva para você, é mega importante para que o caminho ele não fique tão cansativo. Mas às vezes eu entendo você, de você chegar e tipo assim, ah, só uma nota e tudo, nem merecia essa nota e tal. Mas pensa se cada nota você pensar assim, já parou para pensar? Parou para pensar? Se ligou que você não vai aguentar um ano fazendo 20 provas no ano, por exemplo. Um pouquinho menos. Você vai chegar assim no meio do caminho e dizer, poxa, às vezes podendo até desistir. Podendo, inclusive, algo que era positivo para você, que seria sua formação, se tornar um peso. Porque se você não está recompensando ele, você não está reconhecendo seus pequenos esforços, quando você chegar no destino final, o que é que vai acontecer? Então, o autoconhecimento, ele é super importante. Às vezes, até para compensar esse processo, você sendo uma pessoa que se esforça pra caramba, você tenta até trabalhar mais. Você tende a pegar mais trabalhos, você tende a assumir mais responsabilidades para suprir, entre muitas aspas, uma de um falta de esforço, que na verdade não há falta, há excesso de esforço. Você está tirando notas boas, você não está enganando ninguém. Então, vou usar isso como um lembrete para mim do futuro, tá certo? Muito obrigado. Então, eu leio um livro de Judith Beck, Teoria Cognitiva Comportamental, a introdução do livro e tudo. Ele é bem inicial, mas ele traz um gráfico, não sei se gráfico é a palavra certa, ele traz uma imagem, uma ilustração de uma crença nuclear, de sou incompetente. Nesse livro eu queria tratá-la um pouquinho com vocês, porque talvez sirva para uma reflexão mais densa sua com você mesmo. Serviu comigo, espero que sirva com você. Imagina que sua crença nuclear, esse quadrinho tá bem professor, né? Imagina que sua crença nuclear é um potinho. E cada pensamento, ação que você tem no seu dia, você vai alimentando esse potinho. Se você tem uma crença de incompetência, você tem. Sou incompetente. Você muitas vezes tem a dificuldade de ler um texto, por exemplo, durante a sua formação. Você sente essa dificuldade e você moedinha dentro do pote. Por quê? Porque por você já ter diversas questões da sua vida, entenda que isso é um processo de uma vida, não é um processo de meses ou de dias. Você joga dentro desse potinho por não reconhecer e entender que qualquer pessoa tem dificuldade de ler um texto. Qualquer. E qual é o problema de ter dificuldade de ler um texto? Poxa, eu terminei de ler um texto. Você terminou de ler o texto. Você vem aqui e pensa novamente. Mas eu demorei muito. Então, pô, porque eu demorei demais e ó, mais uma moedinha para a crença nuclear de incompetência. E uma pessoa vai, você percebe o seu esforço, ela olha para você e te elogia. Pô, Gabriel, você é uma pessoa que eu admiro bastante, eu vejo muito seu esforço, mas esse elogio ele chega até mim e eu penso, ah, só quer me agradar. E mais uma moedinha, ela é jogada. Então perceba que aqui me elogiaram,
aqui eu consegui de ler o texto, mas mesmo assim eu inventei desculpas para isso chegar de uma forma disfuncional dentro de uma crença de incompetência. E muitas vezes, por isso ser tão forte, e espero que você não sofra com isso, por isso ser tão forte quando acontece coisas boas, de você, por exemplo, terminei uma papelada, um esforço que eu fiz no trabalho, eu consegui terminar, eu consegui resolver um problema, por isso aqui ser tão forte em você, isso não consegue entrar dentro desse pote. Bate fora dele e cai. Então, só é alimentado crenças disfuncionais. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha servido pelo menos de uma reflexão para você. Porque é muito importante que dentro de um processo maior, a gente justamente reconheça as nossas notas, a gente reconheça os pequenos ganhos, para que a recompensa final não seja somente a formação. Após a formação, o que é que nós vamos fazer? Então percebam que o problema maior de toda essa questão é o pensamento e não o comportamento. Você está tendo comportamentos legais, bacanas, de ler um texto, você teve uma dificuldade de ler o texto, mas você leu. Você conseguiu terminar de ler o texto, mas demorou um pouco. E qual o problema? Você conseguiu terminar uma papelada, você conseguiu resolver um problema. Te elogiaram. Então, o que está tornando tudo mais difícil é a forma como você interpreta. E isso, não só você, mas a gente, nós, eu também me incluo nisso, é uma vida para tentar mudar essa forma que nós enxergamos o mundo. Por isso que é uma crença nuclear. Isso é um termo da teoria cognitivo-comportamental. Então, é quando é o mais fundo tipo de pensamento que nós temos, assim, bem resumidamente. Aquele que alimenta toda a nossa forma de ver o mundo. Então, entenda, toda a nossa forma de ver o mundo às vezes cai em cima disso e pode ser disfuncional. Mas o comportamento que nós estamos tendo, ele é super funcional. Comportamento de ler, comportamento bacana que está me fazendo ser elogiado, comportamento de cumprir uma tarefa dentro de um trabalho. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Tá, eu sei que tá. Então, justamente, esse processo de autopercepção, ele é mega importante para mudar esse cenário. Porque muda a forma como nós vemos esses processos e nós vamos reconhecer esses pequenos ganhos, para esses pequenos ganhos irem alimentando esse potinho de crenças dessa vez funcionais. Estão entendendo? Então, espero que essa reflexão, esse ensinamento, esse vídeo, ele tenha servido de alguma forma positiva e funcional para você, que isso tenha chegado de forma reforçadora para o processo que você esteja passando e faça terapia. É importante, tá certo?